próximo tema é o orçamento familiar como ferramenta de controle e gestão dos recursos familiares. A conscientização de um orçamento familiar bem administrado deve ser objetivo compreendido por todos os membros da família. Então, nesse sentido, é importante que as crianças saibam o valor do dinheiro em relação ao trabalho e que o consumo venha após essas necessidades básicas. O que seria então o orçamento familiar? O orçamento familiar pode ser visto como uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal que contribui para a realização de sonhos e projetos da família. Por isso é importante que toda a movimentação de recursos financeiros, incluindo todas as receitas, as suas rendas, salário, aluguel e outras, todas as despesas, seus gastos e todos os seus investimentos esteja anotada e organizada. E você sabe quanto gasta e como gasta seu dinheiro todo mês? Você tem ideia de como suas despesas se comportaram este ano? Você sabe quais itens consomem a maior parte de sua renda? Quanto você já pagou de juros este ano? Bom, então nesse sentido, qual a importância do orçamento, né? É conhecer sua realidade financeira, escolher os seus projetos, fazer o seu planejamento financeiro, definir suas prioridades, identificar e entender seus hábitos de consumo, organizar sua vida financeira e patrimonial, administrar seus imprevistos, consumir de forma contínua, né? Ou seja, não travar seu consumo. Então, olha quais são os principais benefícios que o orçamento familiar pode nos trazer. Então, daí a importância da gente se debruçar, né, sobre essa ferramenta de gestão familiar. Mas aí vem a pergunta, né? Vocês podem me perguntar, como funciona então um orçamento familiar? O propósito de um orçamento familiar é localizar quando e onde o dinheiro é gasto e ganho, né, de uma forma diária, semanal e mensal. O orçamento, então, localiza o fluxo monetário focalizando em renda e despesas. Com relação às receitas, são aqueles ganhos que você vai ter ao final do mês, oriundos do seu salário, né, de aluguéis e outros que você pode eventualmente ter essa receita normalmente. Com relação às despesas fixas, são aquelas despesas que você vai incorrer todo mês, você vai ter aquela despesa no final do mês. Aí, exemplo de aluguel, prestações, condomínios, conta de água, luz, né? São aquelas despesas que você tem que colocar no seu orçamento e ele vai ocorrer todo mês. Outras despesas que nós chamamos de variáveis, são aquelas que não ocorrem todos os meses e variam proporcionalmente à necessidade de consumo. Compra de roupas, saída para restaurantes, são despesas variáveis. Nós também temos despesas eventuais, são aquelas que não temos como prever o valor a ser gasto, né? Mas precisamos manter uma certa reserva para elas. Exemplo, consulta médica e outras, né, que são eventuais. Bom, e aí vocês podem me perguntar então, eu identifiquei as minhas receitas, identifiquei as minhas despesas e como eu vou elaborar o orçamento, né, familiar. Então, nesse sentido, o orçamento familiar deve ser iniciado a partir do registro de tudo que você ou sua família ganha e o que gasta durante um período, em geral um mês, né? A gente vai fazendo mês a mês e durante um ano. Na elaboração de seu orçamento, é necessário organizar e planejar suas despesas com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro, suprir suas necessidades e ainda realizar ações e atingir suas metas, de acordo com as prioridades bem definidas. Algumas dicas para a realização do orçamento familiar nós podemos observar. Definir seus objetivos, o seu padrão de vida e suas prioridades. Reunir os familiares para se envolver e participar, então é importante, né, envolver os filhos nesse processo. Detalhar a sua situação atual de gastos e renda. Separar os gastos por grupos, então moradia, educação, saúde, né, e outros grupos que a gente vai estratificando. Discutir com os familiares os cortes de gastos, preencher uma planilha com o orçamento do próximo mês e aí verificar se faltou, se sobrou, revisar, né, para poder você ter esse processo de forma continuada. E acompanhar dia a dia, registrando tudo e comparando.